Olá, pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Sou o professor Marcos Paulo, professor de língua portuguesa, uma disciplina fascinante, encantadora. Esse negócio de menino não gostar de português está errado, viu? É uma disciplina ótima, uma disciplina bela, a última flor do lácio, como diz Olavo Bilac em seu poema, né? Então, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Marcos Paulo. Eu espero que você esteja bem, espero que vocês estejam concentrados para mais uma aula. Um abraço para cada um de vocês que se dispõem a assistir às nossas aulas. É sempre muito prazeroso estar com vocês. Espero que vocês continuem aí, tá bom? Pegue seu caderno, pegue sua caneta, pegue seu lápis, aqueles materiais que você julga necessário para ter atenção, para escrever, para rabiscar, enfim. Se sinta aí à vontade para assistir essa aula e para aprender os conhecimentos que hoje serão comunicados a você. E que conhecimentos serão esses, professor? Bem, hoje nós veremos um assunto super legal. O tio Marcos gosta muito dele. É a inferência de sentido de palavras e de informação. Existem muitas palavras na língua portuguesa, muitas, e a cada dia nascem mais palavras. E além de nós termos o significado denotativo, ou seja, real dessas palavras, às vezes nós mudamos o sentido delas, né, formando expressões, formando gírias, colocando aí um novo sentido. E é preciso que a gente infira esse sentido. Daqui a pouco a gente vai ver o que é inferir, tá? Então é preciso que a gente infira esses sentidos de palavras, não apenas de palavras, bem como expressões também. E além de ver as inferências de sentido de palavras, nós vamos ver as inferências de informação. Eu já ministrei essa aula aqui com vocês, já comuniquei esse descritor para vocês, D1, que são informações explícitas no texto. São aquelas informações claras dentro do texto, que você volta no texto e vê lá muito claramente a resposta. Não acontece aqui na inferência de informações. Essas inferências de informações devem ser deduzidas. Então, elas não vão estar claras dentro do texto. É preciso que a gente recorra aí todo a um processo de reflexão, a um processo de dedução mesmo, para poder ver o significado de palavras e expressões e o significado também dessas informações, né? Aprender aquilo que está por trás do texto, certo? Bem, existem descritores na matriz do SAEB e esses descritores pedem que nós desenvolvamos essas habilidades. Que habilidades? Olha o D3, nível 5, diz assim: inferir sentido de palavras e de expressões em charges, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de romance. Olha o tantão de gêneros aqui. Nós vamos passear por alguns desses gêneros, buscando deduzir algum significado dessas palavras, inferir o sentido dessas palavras, certo? E o descritor 4, nível 5, diz assim: inferir informações em contos, crônicas, notícias e charges. Então, nós vamos fazer esse processo inferencial, esse processo de inferências, tá bom? Estão preparados? Estão animados com essa apresentação? Eu espero que você esteja aí supimpa, como diz mamãe. Então, vamos lá. Bem, professor Marcos, eu preciso saber especificamente o que é inferir. Pois vamos lá, eu vou falar para você o que é inferir. Se você procurar num dicionário qualquer, colocar no Google rapidinho aí, botar assim, inferir, significado, vai aparecer um monte de significados. Mas o significado geral da palavra inferir é fazer inferências. Inferir, basicamente, é você fazer inferências. Professor, não facilitou, mas o que é fazer inferências? Olha aqui o conceito 2, deduzir. Você vai deduzir
o significado de alguma coisa dentro do seu texto. Você vai olhar o seu texto, vai olhar as palavras e vai fazer um processo de dedução, um processo dedutivo, certo? Ou você vai fazer uma conclusão. O texto possibilita isso. Há algumas conclusões no texto que estão claras para a gente identificar, mas há algumas informações, algumas conclusões que elas vão ser preciso, nós vamos precisar inferir mesmo. Então, a gente vai precisar concluir algumas informações que estão lá, dentro do texto, certo? Então, inferir é isso, professor, é isso, ó, fazer inferências, deduzir, concluir. Isso é inferir. E não apenas na língua portuguesa, a gente faz isso quando vai ler qualquer texto em qualquer língua, tá bom? É um processo natural do ser humano. Nem tudo que a gente, nas nossas situações diárias, nos nossos processos dialogais, né, nas nossas conversas, nem tudo a gente precisa falar. Há coisas que ficam no ar, né, digamos assim, e que a gente tem até uma expressão que a gente diz assim, pegar no ar. O que é pegar no ar? É quando você fala uma coisa e diz, peguei no ar esse sentido, eu saquei o que você quer dizer, eu entendi o que você quer dizer, eu entendi essa piada, eu entendi isso que você disse. Por que que a gente entende? Porque é um processo de inferência, a gente faz naturalmente, certo? Bem, inferir, então, significa realizar um raciocínio. Acompanha no slide, ó. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas. Então, o texto te dá informações conhecidas e você tem esse processo para entender aquelas informações que o texto não te deu. A fim de se chegar, ou seja, com o objetivo de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. É isso o processo de inferência. Ou seja, entender o que quis dizer aquela palavra ou expressão dentro do texto, sem o texto te dizer. Você vai ter que inferir, certo? Bem, e aí nós vamos inferir duas coisas hoje. Nós vamos inferir o sentido de palavras. O descritor diz não apenas o sentido de palavras, ele diz palavras e expressões, tá bom? Palavras e expressões. Então nós vamos aí nesse processo. 2, nós vamos inferir também informações, certo? Então, nós vamos buscar nessa aula, ver como tudo isso funciona por meio de algumas práticas, certo, gente? Vamos exercitar? Igual esse meninozinho aí, só que ele está exercitando os músculos, que também é importante, cuidar do corpo. Mas nós vamos exercitar aqui a nossa mente, tá bom? Então, vamos exercitar um pouco. Eu trouxe aqui algumas tirinhas para a gente analisar, para a gente ler e fazer esse processo de inferência, viu? Então vamos lá. Olha o Armandinho. Dessas tirinhas aí, o Armandinho é o que eu sinto mais carinho. Eu gosto do Armandinho. Ele diz assim, ó, primeiro quadrinho, adoramos cestas. Ao segundo quadrinho, adoramos cestas. Olha o terceiro quadrinho, adoramos cestas. Professor, é tudo a mesma coisa. A pronúncia é, mas a palavra é diferente e cada uma tem um significado diferente. Professor, não sei o significado dessas palavras. Pois vamos inferir? Vamos fazer esse processo de inferência? Veja, no primeiro quadrinho, adoramos cestas. Olha o contexto. Como é que ele está? Onde que ele está? O que é que ele está fazendo? A gente precisa analisar, tem um descritor no Saeb também, né, que depois a gente vai ver na próxima semana, que é inferir, ou melhor, analisar um texto por meio dos seus recursos gráficos, os textos verbais e não verbais. A gente precisa fazer isso. Então, vamos fazer uma prática disso também. Olha, nós temos ali o Armandinho dentro de um lugar, tá? E o nome, adoramos cestas com as reticências. O que é que isso quer dizer? O que é que você acha? Qual o significado da palavra cestas nesse primeiro quadrinho? Olha o segundo quadrinho, adoramos cestas. Como é que ele está? Ele está fazendo o que nesse segundo quadrinho? Qual a expressão dele? A expressão dele é de quê? É de cansado, é de estressado ou de tranquilão? A gente tem que fazer esse processo. Olha a terceira, como ele está. Adoramos cestas. Olha como ele está
todo vestido aí, pertinho do homem aí, que com certeza vai o levar para algum lugar, com uma boia, com um óculos de natação, o sapinho, que para ele é o melhor amigo do homem, né? Tem um quadrinho que ele diz, o melhor amigo do homem é um sapo. A mulher diz, não, é o cachorro passeia com a gente, fica com a gente. E ele diz, minha senhora, eu não tenho amigos por interesse. Para ele é o sapo. Bem, analisadas essas tirinhas, esses quadrinhos, melhor dizendo, vamos ver aqui alguns itens, veja. No primeiro quadrinho, adoramos cestas. Esse é o primeiro quadrinho. Adoramos cestas. Cesta se refere, letra a um objeto. Letra B, a uma pessoa. Letra C, a hora de descanso. Ou letra D, a um dia da semana. O que você marcaria, hein? Eu vou dar 20 segundos para você pensar um pouco sobre isso a partir de agora. Ótimo, vamos voltar. E aí, o que é que você acha? O que você marcaria nessa questão aqui, nesse item? Muito fácil, gente. Olha, no primeiro quadrinho, cesta se refere. Então, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o primeiro quadrinho. O primeiro, o texto não está falando o segundo, é o primeiro. Então, olha no primeiro quadrinho e veja o contexto. Cesta é uma pessoa nós temos aí só Armandinho, não é? É hora de descanso? Poderia até ser, né? Letra D, é um dia da semana? Aí ficaria mais distante. Você ficaria entre A e C. Mas aí veja que o Armandinho está dentro de onde? O Armandinho está dentro de uma cesta. Então, você observando esse quadrinho aí, você percebe que o Armandinho está dentro de uma cesta, brincando. Se ele está dentro de uma cesta e ele diz, adoramos cesta, então cesta aí é um objeto. Por que cesta é um objeto, professor? É um objeto porque veja que o Armandinho está dentro desse objeto que nós conhecemos, que se chama cesta, certo? Então veja, professor, eu não sabia, mas o teu processo de inferência te levou a esse resultado, te levou a essa conclusão, certo? De que ele está falando aí de um objeto e não de outra coisa, certo? Olha o segundo item. No segundo quadrinho, você já sabe, agora nós vamos focar no segundo quadrinho. Deixa o primeiro, deixa o segundo. A gente pode até fazer uma relação com os outros, mas o nosso foco é o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, a palavra sexta com S mesmo. Só existe, está errado não? Não está errado, existe. Falei para vocês que a língua portuguesa contém muitas palavras, dentre elas a palavra sexta com S, S-E-S-T-A, sexta. A palavra sexta se refere a um objeto, a uma pessoa, a um repouso ou a um dia da semana. Bem, nós já vimos no item anterior que sexta, objeto, ele é com C, né? Sexta, C-E-S-T-A, sexta. E agora, observando o segundo quadrinho, o que é que a gente pode analisar? Ele diz, adoramos cestas, ele está em cima de um sofá, todo contente, né, alegre, e ele está descansando, né, ele provavelmente descansando, né, e cochilando, enfim. Bem, se ele está fazendo essas coisas, então isso nos leva a entender que sexta, nesse caso aqui, é um objeto, pessoa, um repouso ou o dia da semana. O que é que você marcaria? Bem, gente, isso aí é de fato um repouso. Existe essa palavra. E quando a gente vai lá no quadrinho, adoramos sexta, a gente consegue entender por meio de um processo de inferência que ele está descansando.
E se ele está descansando, então a palavra sexta se refere a um repouso, a hora do dia de um repouso, que geralmente ali é depois do almoço, né, que a gente almoça, fica com sono e vai descansar um pouco. Geralmente essa é a sexta, a hora do descanso, a hora do repouso, o momento do repouso. Tá? Então, adoramos sextas no sentido de adoramos repouso, adoramos esse momento. Pessoal, vocês estão entendendo o que é esse processo de inferência e como a gente faz esse processo de inferências? Eu espero que sim. Se você não estiver entendendo, leve as suas dúvidas para o seu professor, quando você tiver a sua aula, nas suas plataformas de aprendizagem, mas não fique com essa dúvida não, certo? Então, vamos lá para a terceira. Essa aqui eu quero que você escreva no seu caderno. E eu estou vendo daqui, vocês não sabem, mas eu estou vendo. Tem uma câmera aí perto de você que eu vejo vocês aí, ó. Então, você vai escrever agora. E em relação ao terceiro quadrinho, que significado você atribuiria à palavra sextas? No terceiro quadrinho, quando ele diz adoramos sextas. Olha como é que o Armandinho está, gente. O Armandinho está com seu amigo todo de chapéu, o Armandinho está com óculos de natação, está com uma boia, provavelmente ele vai viajar, provavelmente ele vai para uma piscina, passar aí um dia de lazer. Bem, e essa palavra sexta, então, significaria o quê? Vou dar para vocês 15 segundos apenas, começando de agora. Anota, menino. Bora? Já acabou, já acabou. O negócio aqui é rápido. Você anotou o quê? Sexta com S-E-X-T-A. É no sentido de quê? Sexta, amar, muito bem, gostei de ouvir. É exatamente isso aí. Sexta no sentido de dia da semana, tá? Adoramos sextas no sentido de dia da semana mesmo. Aquele dia que você viaja, que você passeia, que você descansa o dia todo, né? A capa tem até agora uma hashtag sextou, né? Sextou, sextou, porque de fato nós gostamos das sextas-feiras. Para o tio Marcos, o melhor dia da semana nem é sexta, é segunda de manhã. Para mim, segunda de manhã é o melhor dia da semana. Você começa já com tudo, novos planos, novos objetivos, metas. Para mim é o melhor de todos. Mas eu gosto de sextas também, em quarto lugar. Beleza, gente? Vamos ver outra tirinha, veja. Inferindo informações. Nós inferimos o sentido de palavras e agora nós vamos inferir o sentido de informações dentro do texto. Eu falei para vocês que nós veríamos como inferir palavras e como inferir informações. Essa aqui de Mafalda. Vocês conhecem a Mafalda? De um autor argentino, né, que até faleceu recentemente. Recentemente, assim, há alguns anos, né? Acho que ano passado, e ele diz assim, essa tirinha, veja, olha, este é o mundo, está vendo? E apontando para o mundo, para o globo, né, para o seu ursinho. Sabe por que este mundo é bonito? Ela pergunta. Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Essa aqui é a tirinha. Olha a pergunta. Vamos inferir essa informação. Do texto, inferimos que Mafalda faz elogios ao mundo. B. Admira a construção do mundo. C. Faz uma crítica à situação atual do mundo. Ou D. Afirma que o mundo onde vivemos é bonito. O que é que a Mafalda está querendo dizer quando ela está nesse quadrinho aí dizendo, olha, o mundo que você está vendo aqui é bonito, mas é um reduzido. O grandão, o original, é um desastre. Ela quer transmitir qual a ideia? Não está no texto, mas a gente consegue inferir. Veja, bem, se o mundo pequeno, um globinho pequeno, é bonito, mas na forma original, o mundo grande é um desastre, ela está fazendo o quê? Dizendo, o pequenininho até vai, mas o grande não tem como. Então, isso, gente, a gente consegue entender que ela, na verdade, está fazendo, não é elogios ao mundo,
Ela faz elogio ao globo, ao brinquedinho lá, pequeno. Admira a construção? Não, tá? Afirma que o mundo onde vivemos é bonito? Não é o mundo onde vivemos. Ela fala que é bonito pequenininho. Faz uma crítica à situação atual do mundo? É essa, faz uma crítica. Professor, mas ela não colocou no texto fazendo uma crítica, ela não disse, eu vou criticar o mundo, eu vou fazer uma crítica, eu vou apontar alguns pontos negativos do mundo. Ela não faz isso. De fato, ela não faz. Mas nós estamos aqui fazendo esse processo inferencial, esse processo de inferências. E o que é que isso significa? Que não precisa estar no texto. A gente tem que deduzir. Lembra dos conceitos? Fazer inferências, deduzir, concluir. E daqui nós vamos concluir que ela está fazendo uma crítica, porque o mundo grandão onde nós vivemos é um desastre. Logo, letra C, o gabarito faz uma crítica à situação atual. Certo, pessoal? Para finalizar, nós vamos ler a última crônica de Fernando Sabino. É um trecho de uma crônica, como o próprio nome diz, né? A última crônica. É um trecho de uma crônica, bem legal esse texto. Diz assim: a caminho de casa, entro num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Eu amo essa palavra, perspectiva. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer um flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo o meu café. Enquanto o verso do poeta se repete na lembrança, olha um trecho que ele faz, que ele usa aqui de outro poeta, tá? É o Bandeira. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Porque uma crônica, ela nasce de fato do cotidiano, né? Uma crônica nasce dos aspectos do cotidiano. É alguma coisa que tu vê, que tu ouve, lê, experimenta, alguma ação que te chama a atenção e você vai escrever sobre isso. É uma crônica, tá? E aqui ele estava em busca de escrever uma crônica lá no Boteco da Gávea. E ele consegue escrever essa crônica, tá? No final ele faz uma crônica sobre um pai, uma mãe e uma filha que estão comemorando o aniversário da pequena em uma mesa. Eles comemoram e ele escreve sobre isso. Bem, lido esse trecho, veja um item que eu trouxe para vocês. Sobre o texto, é correto afirmar que, novamente falando, não está no texto, mas pela nossa conclusão, nós vamos conseguir responder, certo? Fica atento, se liga. A. O personagem se inspira com o verso "Assim eu quereria o meu último poema". B. O personagem sai de sua casa todos os dias a fim de observar as pessoas na rua. C. O personagem é um poeta. D. O personagem faz reflexões sobre as pessoas e as coisas e busca isso nos fatos corriqueiros. O que você marcaria, hein? Se isso aqui tivesse na sua prova. O que é que você colocaria? Bem, analisando o texto, nós conseguimos ver que letra C, por exemplo, nem pensar. Ele fala claramente, não sou poeta e estou sem assunto, tá? Aí lá no finalzinho ele vai falar isso, na segunda linha de baixo para cima. Ele vai dizer, não sou poeta. Então, jamais você ia marcar a letra C. O personagem sai de sua casa
todos os dias? O texto não fala isso. O texto não diz que são todos os dias. O texto diz que nesse dia específico ele está em busca de escrever uma crônica, certo? Percebe que as coisas não estão no texto, mas a gente vai fazendo esse processo? Letra A, ele se inspira com o verso assim eu quereria. Ele não diz que se inspira, ele quer se inspirar fora dele, tá? Ele lembra do poema, mas não é isso que inspira. Ele se inspira com as coisas que estão fora dele, como ele diz lá embaixo, né? Lança um olhar para fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Então não é isso. E letra D, o personagem faz reflexões sobre as pessoas e as coisas e busca isso nos fatos corriqueiros? É isso, tá? Letra D. O texto deixa até muito claro sobre isso. Nem precisa de a gente passar muitas horas fazendo esse processo de inferência, certo? Então seria, veja, letra D mesmo. O personagem faz essas reflexões e que é importantíssimo nós fazermos as reflexões sobre essas coisas da vida, tá bom? Faça você também, escreva crônicas aí também, certo? Gente, acabou mais uma aula. É isso que você está falando aí, com certeza. Hoje nós vimos sobre as inferências de sentidos e palavras, de palavras e expressões dentro do texto. Tá? Nós vimos também as inferências de informações, não apenas de palavras. Vimos também as de informações. Vimos que um processo de inferir é um processo de concluir, de deduzir, de fazer inferências. Vimos que nem sempre as palavras estão bem explicadas no texto, as informações estão apresentadas no texto, mas por esse processo de inferência a gente consegue sim chegar a uma conclusão e é algo natural, tá? É algo natural. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Até mais, um forte abraço e muito obrigado a todos vocês.